Salve, salve nação americana, eu sou o Alisson Fernandes, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Soldeca, que hoje não é Soldeca Podcast, então gravei esse programa aqui no início da tarde, agora é 1h18 da tarde desta quinta-feira, o programa vai ao ar às 20 horas no horário do nosso Soldeca Podcast. E por que eu estou gravando aqui? Bom, Saci tem um compromisso hoje. Ele trabalha na patrocinadora do América Futsal. Hoje é a estreia do América Futsal. Tem lá um evento, eles têm que participar. Então, Saci estará presente nesse momento aqui que você está assistindo. Se você está assistindo no horário da primeira exibição, Saci está lá neste evento do América Futsal. E eu estou de casa, porque ontem tive um pouco de dor de garganta, na verdade uma dor de garganta bem forte, cheguei a fazer teste de Covid, fiz um outro teste agora no final da tarde, esse resultado só sai amanhã, no final da manhã, perdão, e esse resultado só vai sair amanhã. Então, como eu não tenho certeza da minha condição, resolvi não ir lá para os estúdios da Interrede, mas mesmo assim vou falar da Interrede porque são nossos grandes parceiros. Se você trabalha em uma empresa ou tem uma empresa que precisa de uma internet de altíssima qualidade, confiável, tanto em velocidade quanto também em estabilidade, link dedicado é com a Interrede. Vou deixar aqui no nosso texto aqui do vídeo o link para a Interrede. Você pode entrar em contato lá com os meninos que eles vão te atender da melhor forma possível, combinado? Então, bora lá pra gente trocar ideia sobre a América? Rapaz, quanto tempo eu não fazia vídeo desse tipo aqui, né? Agora só faço lá nos estúdios da Interrede com toda a estrutura, com os meninos que nos ajudam. Aliás, se você não viu o vídeo de bastidores do Soldeca Podcast que nós produzimos, tá aqui no nosso canal, procura aí, acho que é o segundo ou terceiro vídeo para trás desse. Dá para ter uma ideia muito legal de como funcionam as coisas lá. Lá temos uma estrutura danada. Aqui tô sozinho, colocando a vinheta, colocando tudo aqui para produzir esse vídeo para vocês. Bom, gente, ontem tivemos o nosso quinto jogo do América no Campeonato Brasileiro de 2023. Depois de 4 derrotas, enfim, pelo menos um pontinho, né? E melhor que isso, um pontinho que nos tira da lanterna, já que o Coritiba também tá brigando com a gente aí pra essa luta aí de quem é o pior time do campeonato, né? A América foi lá em Bragança Paulista contra o Bragantino, que é sempre um time complicado de se jogar. Antes da parceria com a Red Bull já era um time meio chatinho. Agora então que eles têm toda essa estrutura financeira, né, complicou mais ainda. Jogar contra o Bragantino não é fácil. Ano passado nós perdemos aqui no Independência, ganhamos lá e ganhamos muito bem lá. Esse ano saímos na frente com um gol ali no momento em que o América era melhor. Primeiro gol de pênalti do Aloísio, numa jogada em que o Juninho sofre o pênalti. A América era melhor no jogo, a América tinha mais volume, a América estava criando mais, não tinha tomado sustos defensivos ainda, e a gente faz o gol. E aí na Itatiaia ontem eu ouvi um pedaço do comentário do Emerson Romano, e para mim ele foi certeiro. Ele disse algo que encaixou muito bem. Ele falou: o América é um time que, depois que ele faz o gol, é ele que sente, não é o adversário. Isso é impressionante, a gente vê isso em algumas partidas, né? A América faz um gol, tem tudo para jogar o adversário nas cordas, continuar ali maltratando, no bom sentido, o adversário, né? Fazendo o adversário sofrer na partida, mas não. A gente faz um gol e parece que o gol nos prejudica, parece que é ruim pra gente, porque o América a partir dali parou de jogar. Parou de jogar, o Bragantino naturalmente já iria buscar algo mais na partida, né? Jogando em casa, jogando contra o então Lanterna. É óbvio que eles iam buscar algo a mais na partida, mas nós facilitamos demais a vida deles. Mas muito mesmo. E o América recuou, e o mais impressionante, que é o que tá, pelo que eu tô vendo aí dos americanos conversando, e é a minha opinião também, o que mais está incomodando é que mesmo quando a gente recua, mesmo quando a gente joga fechadinho, mesmo assim a gente não consegue ser seguro defensivamente.
Mesmo colocando o ônibus ali atrás para que ninguém passe, mesmo assim a gente não consegue ser seguro defensivamente. E digo mais, talvez está sendo até pior, quando a gente tem mais a posse da bola, quando a gente busca um pouco mais jogadas ofensivas, propõe um pouco mais o jogo, normalmente a gente sofre menos lá atrás. Quando a gente tenta fazer igual ontem, faz um gol e acha que vai segurar a partida inteira sem tomar gol, não vai dar, gente. Com a defesa do jeito que tá, e aí eu não tô falando dos dois zagueiros apenas não, nem dos dois zagueiros com os laterais não, eu digo o sistema defensivo como um todo. E isso mais uma vez me chamou a atenção ontem, mesmo quando a gente recua, mesmo quando a gente quer segurar o jogo, fechar a casinha, aí que parece que a coisa fica pior defensivamente. E ontem isso mais uma vez me incomodou, a ponto do Bragantino conseguir a virada. E ainda no primeiro tempo. E poderiam ter feito mais, porque o América, principalmente em seu meio-campo, assistia o jogo. E tá sendo assim em todas as partidas. Em todas as 5 partidas até agora, o nosso meio-campo, principalmente, assistiu o adversário jogar. Vê o adversário trocando passes, movimentando em busca de abrir jogadas e a gente fica assistindo. Tanto o Juninho, quanto o Benítez, quanto o Alê, os nossos dois laterais, sejam quais forem, também não conseguem dar essa segurança defensiva. Ontem o Nicolas em especial foi muito mal, defensivamente muito mal, é um ponto frágil da nossa defesa também. E ontem Éder e Ricardo Silva, para mim, fizeram uma partida até honesta, até ok. Mas é porque toda hora a bola chega. Se a gente ficar cobrando só dos zagueiros, ou também dos goleiros, para mim a gente não tá caminhando para resolver a situação. Porque eles fazem aquilo que é possível fazer dentro de um contexto em que a bola chega toda hora. O América não segura a bola lá na frente, o América não tem posse, o América quando recua para defender, os nossos meio-campistas pouco ajudam para destruir a jogada do adversário. A bola sempre chega muito inteira pelo adversário. E quando você joga Série A contra adversários que têm jogadores criativos, definidores de qualidade, a maioria dos clubes que a gente enfrenta funciona assim. Se você dá espaço para que esse time receba na sua intermediária e tenha tempo, espaço para pensar a jogada, para elaborar a jogada, dificilmente nós vamos sair em branca em uma partida, né? Então, para mim, apesar do empate, apesar de um ponto que foi fantástico, foi muito bom ganhar um ponto, porque o desempenho foi novamente muito ruim. Mais uma vez, nós tivemos, para mim, os mesmos problemas dos outros 4 jogos. O empate não veio por uma evolução. Ele veio por um acaso, por algo que acontece. Cada partida vai ter a sua história, né? E a história da partida de ontem acabou nos agraciando com um ponto. Mas não necessariamente, eu queria muito que esse um ponto significasse uma melhora de desempenho. Mas não foi o que eu vi, não. Eu vi um desempenho bem parecido, problemas bem parecidos com os outros 4 jogos, mas por acaso da partida ali e também por aproveitar os 2 pênaltis, né? A gente chegou numa situação, nós americanos, nós sofremos tanto com cobranças de penalidades recentes que quando acontece da gente ter 2 cobranças bem feitas, 2 cobranças que resultam em gols na mesma partida, é algo pra gente sim ficar satisfeito e enaltecer. Então ontem a Aloysio aproveitou as 2 oportunidades de falta, nós tivemos alguns outros ataques interessantes também, Benítez não estava numa tarde e noite inspirada, perdão, e também nossos atacantes de beirada aí menos ainda, né? Everaldo e o Felipe Azevedo ontem não fizeram definitivamente uma boa partida. Então, dito tudo isso, com basicamente os mesmos problemas das partidas anteriores, ainda bem, no final das contas, que a gente somou um ponto.
Acho que esse um ponto tira, principalmente, tira dois pesos, né? Tira o peso de conquistar um ponto, de não ser um saco de pancada pra todo mundo, mostrar pro grupo que a gente pode conseguir coisa melhor no campeonato, e tira também o peso da lanterna, né? Todas as piadas que envolvem, todos os sentimentos que envolvem em relação ao grupo, né? É um grupo que também tá passando por poucas e boas, vou falar sobre isso nessa segunda parte do vídeo agora, mas é muita carga também nas costas dos nossos atletas, né? Muita coisa acontecendo, muita carga. Essa situação de não ter pontuado ainda, a situação da lanterna, pelo menos essas duas a gente deixa para trás. Acho que os atletas hoje, se estiverem treinando, se encontraram para fazer o treinamento do dia, eles devem ter se encontrado de uma maneira um pouquinho mais leve. Não tanto, porque a situação matematicamente ela ainda é muito ruim, ela é péssima e a gente precisa reagir para ontem. A partir de agora, toda partida vale demais, mas pelo menos alguma carga, algum peso que estava nas costas ali, deu para tirar com essa partida de ontem. E que a gente siga aprimorando, que o Mancini consiga enxergar principalmente os problemas de meio de campo que a equipe tem, que ele consiga enxergar, definir por que isso está acontecendo. São características dos atletas. O América marca de maneira tão frouxa no seu meio de campo por característica dos atletas, e aí a gente precisa repensar a titularidade de algum deles, ou é uma questão física? Estão esgotados? Essa, para mim, é a principal questão do momento. Por que que o nosso meio de campo não marca ninguém, não marca nem consulta? É por característica desses atletas? É por esquema tático? Ou é porque estão esgotados? Seja qual for a definição e essa análise, esse diagnóstico tem que ser da comissão técnica, mudanças precisam ser feitas. Se for por característica dos atletas, eu acho que aí tem uma grande chance de ser, né? Eu não vejo, por exemplo, o Alê sendo um marcador de excelência, não vai ser. Por característica. Ele é um bom jogador, é um bom atleta, é um cara que já escreveu páginas muito legais na nossa história recente. Mas ele não é um jogador para ser um marcador daqueles ferrenhos, daqueles que vão incomodar os jogadores adversários. Juninho, mesma coisa. Tanto é que ele, no início de carreira, ele ocupava um pouco mais ali a primeira volância e foi caminhando um pouquinho mais para frente, porque ele não é esse jogador também de pegada. O Benítez piorou, né? O Benítez, ele é o articulador do time, mas ele defensivamente, ele é quase nulo. Então a gente precisa identificar se é isso ou se é cansaço. O lance contra o Cuiabá, do primeiro gol do Cuiabá aqui no Independência, é um lance que eu convido a todos a assistirem de novo, prestando atenção no Alê. Assistam o primeiro gol do Cuiabá aqui, busquem lá, Globoesporte.com sempre tem os melhores momentos, e assista o primeiro gol do Cuiabá aqui contra o América, da vitória do Cuiabá, da recuperação do Cuiabá contra o América aqui na Independência. Assistam focados no Alê. Aquilo não é característica de um primeiro volante. O primeiro volante decide a jogada. Se o adversário tá com a bola, ele vai decidir a jogada. Ou o adversário vai ter que dar, um excepcional drible, tirar um coelho da cartola, ou o primeiro volante vai recuperar a bola. Não tem meio termo. E o que o Alê faz naquele lance é de cercar, acompanhar, quase que proteger o jogador do Cuiabá, e ele avança, cruza a bola e o Marlon acaba fazendo gol contra. Acaba que toda a crítica da jogada vai pro Marlon, mas se a gente observar com atenção o início da jogada, é essa a falha de meio campo que tá, para mim, nos levando para esse buraco desse início de campeonato. O início de campeonato é muito ruim e muito, para mim, é por essa... Nosso time não compete no meio de campo, nosso time não incomoda adversários no meio de campo, nosso time não marca. Ontem foi um jogo em que nós jogamos de branco mais uma vez. Observem quantos jogadores saíram com o uniforme pelo menos sujo. Se alguém se jogou no chão para tentar recuperar uma bola,
Depois do jogo, eu vi um pedacinho do jogo do Cruzeiro contra o Fluminense. Os dois times comendo grama, se jogando em cada jogada como se fosse a última. Então, com essa intensidade que a gente tá, vai ser difícil. Nós temos um problema grande aí para resolver e nós precisamos urgentemente de um diagnóstico da nossa comissão técnica se com esses jogadores, principalmente os meio-campistas, nós vamos resolver esse problema ou se precisa mudar as peças, se precisa contratar, o que precisa fazer. Mas resolver o problema precisa. E aí eu falei aqui que os nossos atletas estão com algumas cargas aí nas costas, né? Falei desse início de campeonato muito ruim, que por mais que a gente tenha somado o primeiro ponto, por mais que a gente tenha deixado a lanterna lá com o Coritiba, o início de campeonato, ele ainda assim é péssimo, ele é muito ruim. E isso pesa. Cada atleta, quando vai decidir ali uma jogada, ontem o Aloysio cobrou 2 pênaltis muito bem, é um veterano, não tem tanto esse peso, mas para outros jogadores acaba pesando. E além disso, nessa semana, o assunto que tá todo mundo falando, né, é o assunto com certeza mais importante do futebol brasileiro nesse momento, que são os esquemas de apostas, né? Jogadores de série C, D, B, e agora parece ter chegado com tudo, não agora, mas a investigação começa a descobrir que jogadores de série A também se envolveram em fraudes, em esquemas ligados a apostas, em manipulação de jogadas e também, por que não, de jogos, né? Às vezes um cartão amarelo pode parecer inofensivo, mas se o jogador entra para campo sentindo essa necessidade, com esse peso aí de hoje eu tenho que tomar um cartão amarelo, eu tenho que achar uma situação para encontrar o cartão amarelo, isso vai com certeza influenciar toda a partida dele e talvez da equipe também. E além disso, cartão amarelo gera suspensão. Então um lance que às vezes parece pouco inofensivo, pouco ofensivo, mas é só um cartão amarelo, ninguém entregou o jogo. Mas isso tem influência no resultado sim. Seja de maneira direta ou de maneira indireta, pode ter influência no resultado sim. E aí nós tivemos primeiro com o Bauerman, que é um ex-jogador do América. Então a gente tem aí... todo americano tem uma relação, um sentimento em relação ao Bauerman, né? Seja gostando ou não, porque ele foi nosso titular durante muito tempo e por aqui, para mim, fez um brilhante papel, sempre jogou muito bem, sempre defendeu nossas cores de uma maneira correta. Mas só que agora a gente começa a colocar tudo isso em xeque, né? Porque o Bauerman é o jogador acusado, até agora ninguém é formalmente culpado, né? Ainda não teve definição, são apenas ainda apenas investigações, né? Em início ainda, parece que é a ponta do iceberg. A cada dia novos jogadores aparecem. Eu fiz até uma listinha aqui, ó, dos jogadores do América que já foram citados. Pode ser que quando esse vídeo sair, algum outro atleta já tenha sido citado também, né? Então o Bauerman é o que parece estar mais enrolado. Os prints de conversa que são conversas do Ministério Público de Goiás, eles são absolutamente comprometedores em relação ao Bauerman, já está afastado. E nisso também acabou que não demorou muito para a coisa chegar para o nosso lado, né? Nino Paraíba, Dadá Belmonte, Mateuzinho e agora, por último, Marlon, também são jogadores citados aí na Operação Penalidade Máxima 2, fase 2. Nino Paraíba, até pela entrevista do Wagner Mancini ontem, o que foi falado é que o América provavelmente fez uma reunião com todos os envolvidos. Me parece que o Marlon não, porque o Marlon foi só depois, foi bem próximo do jogo de ontem que saiu falando sobre o nome dele, né? Então provavelmente o América fez aí uma reunião com o Dadá Belmonte, Nino Paraíba e Mateuzinho. E dessa reunião, provavelmente das conversas, alguma coisa deve ter evoluído internamente para que o América entendesse que o Nino Paraíba é quem tá com a situação mais complicada. Tô tomando cuidado aqui para escolher as palavras porque não tem ninguém ainda julgado, ninguém é condenado a nada nessa lista em relação ao América, mas parece que as evidências relacionadas ao Nino Paraíba não deixaram muita dúvida para o América foi lá e
afastou o jogador do time, né? Afastou do futebol profissional, provavelmente vai treinar em paralelo. Muita gente fala, por que não rompeu o contrato? Também tem que tomar muito cuidado, viu, moçada? Porque em uma situação dessa, o jurídico tem que estar à frente, porque o jogador tem contrato, ele ainda não é condenado a nada, então ele tem o direito e ele tem o dever de cumprir a sua função, aquilo que ele foi contratado. E o América tem o dever de oferecer condições para que ele faça isso. O América não é obrigado a escalar o atleta, mas ele tem que ter acesso ao CT para exercer a profissão dele, que é jogar futebol. Então ele vai continuar treinando, seja em separado ou não, ele vai continuar treinando, assim como os outros dois também. Você pode ver que nem o Bauerman teve o contrato rompido com o Santos. Isso não é tão simples assim. Vai precisar que as coisas caminhem juridicamente para que no futuro, talvez, o América consiga romper. E aí sim, se ficar comprovado alguma coisa, é certeza de contrato rompido, né? Porque coloca em xeque toda a lisura do jogo. Coloca em xeque tudo aquilo que a gente sai de casa para ir ao Independência assistir. Então eu tô especialmente chateado. Nós americanos, nós temos a característica de sermos sempre muito apaixonados pelo clube, né? Eu dedico também um tempo especial, além do tempo de arquibancada, esse tempo aqui, para produzir conteúdo. Saio toda quinta-feira de casa para ir lá na Interrede para gravar o podcast. Faço isso com muito carinho, faço isso com muito amor, mas também acho que abalou essa paixão de cada torcedor no Brasil. Todas essas notícias que saíram, podem mandar aqui nos comentários como que vocês receberam, né? Todas essas notícias, a cada jogador que sai aí ligado a essa investigação. Mas especialmente para mim, não tá sendo fácil pensar que dedico tanto tempo da minha vida e faço isso para algo que talvez não seja tão verdadeiro quanto eu achei que fosse. Talvez aquilo que acontece dentro de campo não seja tão verdadeiro quanto eu achei que era. A gente torce para um esporte acreditando que ali existe uma disputa leal, real, e talvez não esteja acontecendo assim. Talvez a disputa que acontece ali nos gramados ela não seja tão real quanto a gente pensou. E isso muda tudo de figura. Isso muda bastante as coisas, isso muda bastante a forma como a gente vê. Por isso que eu acho que CBF, STJD, quem estiver à frente disso, é necessário que as punições sejam absolutamente exemplares. Ainda não existe jurisprudência para vários desses casos, né? As casas de aposta estão no Brasil funcionando há pouco tempo, relacionadas a esporte. Mas é preciso encontrar formas de se punir exemplarmente, para que outros atletas se sintam desencorajados a cometer coisas desse tipo e para que nós, torcedores, depois de um tempo, depois que a poeira baixar um pouquinho, para que a gente volte a dar alguma credibilidade para o que acontece dentro de campo. Porque, por enquanto, não tá fácil. Ontem eu assisti Bragantino e América com um olhar diferente, que era um olhar que eu nunca tive. Saía um cartão amarelo por uma reclamação, uma falta, alguma coisa, aquilo agora já nos causa um sentimento diferente. Antes não, a gente só assistia e pensava, nossa, às vezes o jogador ia lá e sofria um cartão por reclamação, por exemplo, que a gente achava que era um cartão bobo, a gente só reclamava. Não, tomou um cartão bobo. Agora a gente não sabe mais se é só um cartão bobo ou se bobo somos nós, que estamos lá na arquibancada sofrendo por isso, né? Muitas vezes sofrendo. Sofrer do futebol, o time ganhar ou perder do futebol, o time ser rebaixado é do futebol. Nós já fomos várias vezes. Nós estamos em uma posição muito incômoda nesse campeonato. Temos tudo para reagir, vamos reagir. Mas o que acontece dentro de campo, se for real, nos incomoda menos do que se for algo fruto de uma fraude. E o que está acontecendo agora no futebol brasileiro é isso. Vai ter sequência, tá? Essa investigação, vai ter muita sequência ainda. Nós vamos ver outros nomes. Tomara que nenhum outro nome relacionado ao América, já são 4.
Nino Paraíba parece que a situação tá bem complicada. Dadá Belmonte é citado também várias vezes em alguns textos, em alguns prints, né? Mateuzinho e Marlon, eu não tenho tanto conhecimento assim. E a gente tem que ter cuidado, tá? Esse era um outro recado que eu queria passar. Temos que ter cuidado com nomes, porque todos os nossos atletas até agora estão citados. Eles não são indiciados, muito menos culpados ainda. E citado, o jogador de repente pode ser citado por ter recebido proposta e não ter aceitado, por exemplo. E aí tá tudo certo. Receber proposta, alguém conseguiu o contato do jogador, foi lá e tentou subornar. Mas se o jogador não aceitou, ok. Então por isso que a gente tem que ter calma, não sair detonando especificamente nenhum atleta, esperar que as coisas aconteçam na velocidade que o processo jurídico vai determinar, e acredito que como os olhos dos torcedores estão todos voltados para isso, e o futebol é algo muito importante no país, isso vai acontecer mais rápido do que a gente imagina. O América precisa ficar atento também, fazer os afastamentos que precisa fazer. Acho que é o caso de conversar com todos os atletas do elenco, todos eles, e jogar as claras. Qualquer atleta do elenco que tenha feito algo parecido vai ser descoberto. Vai ser descoberto. A investigação ela tá muito ampla. Então vai chegar a qualquer um. Se algum atleta do elenco tiver feito algo parecido, sem ser esses que já estão citados, eu acho que deveria procurar a direção e falar, olha, aconteceu isso aqui, foi dessa forma. É melhor jogar as claras porque é assim que se resolvem as coisas, né? É assim que se resolvem as coisas. Eu espero de coração que nenhum outro atleta tenha qualquer envolvimento, nem mesmo citado, mesmo que seja sem culpa no cartório, né? Mas eu espero que mais nenhum outro atleta do América tenha envolvimento. E espero também que no futebol brasileiro, porque mesmo que isso aconteça em outros times, coloca em xeque a credibilidade do futebol como um todo, né? Então, acho que deve estar sendo muito sofrido para o grupo de jogadores. Eu penso, por exemplo, no Juninho, que é um líder, é um capitão, e ele, com toda certeza, deve estar extremamente decepcionado, extremamente desapontado com tudo que está acontecendo. Penso até que a má fase, não sei se ele ficou sabendo só agora também, né? Mas porque me parece estranho, né? O Dadá Belmonte, por exemplo, não joga no América há tanto tempo. Será que realmente, agora a gente começa a pensar, será que realmente estava só lesionado? Ou será que para os clubes algo já foi passado um pouquinho antes? Não sei. Mas a postura do Juninho, por exemplo, nos últimos jogos, é uma postura que eu não costumo ver. Ele tá sendo um jogador desanimado em determinados momentos da partida. E eu tenho certeza que para ele deve estar sendo especialmente difícil liderar um grupo em que se perde a confiança dessa maneira, de uma maneira tão grave, né? Espero que as coisas voltem aos trilhos. Ele, Juninho, conquistou essa liderança dentro do elenco e tomara que ele consiga também saber lidar com isso. Não só ele, mas os outros atletas que não tiverem nada a ver com qualquer tipo de fraude, que consigam se unir, consigam passar por cima de tudo isso e consigam também entender que a coisa tem que continuar e que nós, torcedores, vamos estar ali nas arquibancadas para acompanhar a verdade. Nós queremos verdade dentro de campo. Nós queremos que aquilo que está ali acontecendo seja real. Seja sofrendo ou nos alegrando, o que nós queremos é realidade, que aquilo ali seja de verdade. Então acho que é esse o papo. Peço desculpas pelo não podcast de hoje, né? A gente até estava com um convidado mais ou menos agendado, mas como aconteceram esses problemas aí, tanto com o Saci quanto comigo, desmarquei, nós vamos ver uma melhor data. E por hoje, esse programa. Tinha muito tempo que eu não fazia algo assim, um vídeo falando mais sobre jogo, né? Sobre bola dentro de campo, por mais que o assunto hoje foi bastante sobre essa questão da investigação também, né? Mas queria que vocês mandassem aqui nos comentários, por favor, o que achou? Gostou?
Foi legal. A gente pode, de repente, incorporar, é algo que eu já pensei também, incorporar um pouquinho dessas análises lá no Soldeca Podcast, de repente fazer uma meia hora inicial ali falando sobre os assuntos principais. O que vocês acham? Me mandem aí nos comentários o que acharam e também sobre o time. Eu não vi melhora de desempenho quase nenhuma, falei isso aqui, nesse jogo contra o Bragantino, mas saímos com um ponto. Mas eu quero ouvir de vocês. Mandem aqui nos comentários se vocês enxergaram alguma evolução que seja. Talvez vai nos fazer abrir os olhos para alguma evolução que eu não vi. Eu confesso que não vi. Vi um time conseguindo um ponto, mas com as mesmas falhas de antes. E também manda aqui nos comentários qual foi e qual está sendo o seu sentimento como torcedor, independente de torcedor do América ou não, mas como torcedor de futebol, qual está sendo o seu sentimento em relação a todos esses desdobramentos aí das investigações. É a última tosse do vídeo, eu prometo, porque tá chegando ao fim esse episódio do Soldeca não podcast, Soldeca vídeo falando sobre a América e sobre futebol no geral. Então agradeço, curta o vídeo, compartilha com todo mundo aí, manda para todo mundo, apresente o canal Soldeca para os seus amigos americanos. Já contei aqui várias vezes no Independência, as pessoas me param, às vezes alguém me para, tem alguém do lado, algum amigo, tá conversando com um amigo, o cara fala, parabéns pelo programa, é muito legal e tal. Aí o amigo nem sabe. Eu falo, pô, se você gosta tanto, apresenta pro seu amigo, manda para ele o link, fala, olha aqui esse canal que legal. Então, esse é o pedido. Se quer colaborar aqui com o nosso trabalho, apresente o conteúdo para todos os seus amigos americanos, dos grupos de americanos, para que mais pessoas cheguem por aqui. Na quinta que vem estaremos lá no estúdio da Interrede, se Deus quiser, para voltar à nossa programação normal, né? Vamos buscar aí algum convidado para a gente fazer o nosso bate-papo lá de sempre, toda quinta-feira, 8 horas da noite, beleza? Um abraço para todo mundo, até a próxima, valeu!